tema que o palestrante utiliza é a mensagem que quer passar. A fala é o canal. E o ouvinte, o público, o auditório, é o receptor da imagem que nós vimos ao bocado, não é? E o ruído, o que será? O ruído, já todos nós temos muita experiência no centro. São os cochichos, a entrada e saída de pessoas, os barulhos dentro e fora da sala, os trajeitos do orador. Imaginem que eu tinha um trajeito qualquer de coçar o nariz. Que 5 em 5 segundos estava a coçar o nariz. Às tantas, as pessoas que me estavam a ouvir estavam a apontar um caderninho quantas vezes eu coçava o nariz até ao fim da palestra. Portanto, e funciona como ruído, isto é, distrai as pessoas. Se tivermos alguém a cochichar durante a palestra sobre o que a pessoa está a dizer, é ruído, distrai-me. Um bebê que chora, uma pessoa que entra ou que sai, uma senhora de saltos altos que faz questão de fazer muito barulho ao andar para dar nas vistas, e por aí fora. Coisas assim do género. Tudo aquilo que possa perturbar funciona como ruído. Quando alguém quiser interromper, estejam à vontade. Eu até agradeço, porque assim dou-me uma folgazinha. Ora bem, outro aspecto importante é saber quem nos ouve. É muito importante isso. Quem é que nos vai ouvir falar? Que tipo de pessoas, que tipo de público? Então temos vários tipos de público. Temos o público emotivo. No público emotivo temos de ver como são as suas emoções, como são as suas reações. Por exemplo, quando estamos perante um público emotivo, é natural que nós vejamos se estamos a falar muito ou não. Quando as pessoas começam a mexer muito na cadeira, a olhar para o relógio, é mau sinal. É sinal que o palestrante está a falar demais. Temos de ter atenção a isso. Quando, por exemplo, o público começa a bocejar e a olhar para o lado, é sinal que está a apanhar uma seca, passa a expressão, e o palestrante está a ser aborrecido. Então vamos ter atenção ao tipo de público que nós temos, a como as pessoas estão a reagir. Para este tipo de público, por vezes, é necessária uma certa carga emotiva, que influencia o ouvinte com equilíbrio, é claro, para que não caiamos em exageros. Temos de ter em atenção que as pessoas recordam-se mais das histórias e das coisas que lhe tocam o sentimento, do que às vezes aquelas coisas frias, técnicas, que com a rotina acabam por aborrecer. E com este tipo de público, o palestrante tem de sentir e viver o que está a falar, não é? Porque se eu, por exemplo, sei lá, digo, o amor é uma coisa muito bonita, isso assim, não, tenho de dizer, o amor é a coisa mais bonita que há no mundo, é um espetáculo, não é? Eu amo tanto a minha mulher, quando chega a casa, dou-lhe um abraço, aquilo é um entusiasmo incrível, que as pessoas vibram comigo, não é? Etc. e por aí fora. Agora, se eu digo aquilo de uma maneira pachorrenta, com vontade de tomar um cafezinho, ninguém vai acreditar, porque eu não transmito isso. Porquê? Porque o público emotivo quer isso, quer emoção, não é? Agora, podemos encontrar um outro tipo de público, intelectualizado. Já não vai tanto com esse tipo de emoção. Então, ele aceita mais as palavras difíceis e os argumentos que se baseiam na lógica. Temos de ter um outro tipo de discurso, de acordo com a necessidade de cada tipo de público. Depois temos o opiniático. Este é o mais difícil de apanhar, que é um público orgulhoso, presunçoso, que pensa que sabe tudo. E vê no expositor, antes de mais, um antagonista, um opositor. Procura sempre uma oportunidade para desacreditá-lo. Às vezes acontece isso, nós estamos a fazer uma palestra, é terrível. A pessoa está a falar e está alguém no público assim, como quem? Estás a dizer uma grande asneira. Já me aconteceu isso várias vezes. E a pessoa lá tem de continuar a pedir ao patrão para nos dar forças para não desequilibrar com aquela sintonia. Depois temos o público indiferente. Necessita de ser motivado com técnicas de exposição. Há aquelas pessoas que vão ao centro espírita, vão a Maria vai com as outras, vão por eles, não é? Estão indiferentes, tanto dá como se deu. Então, se nós utilizarmos umas técnicas motivadoras, umas histórias interessantes, etc., as pessoas que estão indiferentes acabam por acordar e ficarem mais atentas. Ok.
acabou de entrar um foco de luz aqui na sala, né? Gente pequena de Castelo, gente boa, fazer publicidade à terra da minha esposa. Depois temos o público acolhedor, é o tipo ideal, apoia sempre o expositor, mas atenção, o expositor tem de trabalhar. É aquele tipo de público que está na onda do palestrante, está receptivo, acolhedor. Mas cuidado, nós às vezes temos tendência para desleixar o nosso trabalho. Desculpa, faço mais bocadinho, mas eu posso preocupar-me atrás, porque contrário a estas pessoas, eu Com certeza. poderia criar medo. No público indiferente? Está bem assim. Ok. Portanto, o público indiferente necessita de ser motivado com técnicas de exposição. Senão, às tantas, se no centro houver umas mesinhas e tal, o pessoal começa a jogar às cartas e não liga ao que o palestrante está a dizer. Já falámos no acolhedor, depois temos o público ignorante, em que a linguagem e o raciocínio devem ser simples para ser compreendido. Uma altura, numa associação espírita que visitámos, por oportunidade estava a falar um espírita, por sinal fala muito bem, e no fim houve duas ou três pessoas da assistência que estavam maravilhadas e que foram ter com o dirigente assim: eu gostei muito da palestra, só tive pena que não percebi nada. A pessoa fala muito bem, mas a pessoa não entendeu. Porquê? Porque o nível cultural do público era médio-baixo e o palestrante falou para pessoas com cultura geral média-alta. Então ficou a noção, a ideia de que a pessoa falava muito bem, percebia muito espiritismo, só que aquelas pessoas não entenderam. Então temos de ter intenção se existem faixas de público ignorante, né? Onde precisamos utilizar raciocínios mais lentos, mais pautados, mais explicados. Depois temos o público homogéneo. Por exemplo, como está? Por exemplo, quando estamos a falar para uma plateia de enfermeiros, é um público homogéneo. Uma plateia, sei lá, de médicos. Por exemplo, este público é homogéneo, uma plateia de espíritas, né? Estamos todos sintonizados na mesma onda. Em contrapartida, temos o heterogéneo, que reúne vários tipos de pessoas, né? E aqui, procurar um assunto ou um ponto comum para todos não é fácil, exige muita habilidade. Também é possível acontecer, reparem, mesmo que dentro deste público homogéneo, num aspecto de serem todos espíritas, o público, por sua vez, é heterogéneo noutro aspecto. Há pessoas com níveis culturais diferentes, níveis de aprendizagem diferentes, etc. Então, tudo isso terá de terem atenção. Mas, independentemente de qualquer destes tipos de público que nós vimos, há um aspecto que é de veras importante e que nós nunca podemos esquecer, que é este. Que a expectativa do passe faz aguentar qualquer palestrante. Temos de ter atenção a isso. Muitas vezes nós entusiasmamos, falamos, e tanta gente, e as pessoas estão mortinhas por ir embora. Mas aguentam porque têm o passe no fim. Então é a responsabilidade muito do palestrante verificar se as pessoas estão mesmo a ouvi-lo ou se estão apenas a aturá-lo. Faça a expressão. Faz favor. Lucas, eu queria fazer uma observação. Quando o palestrante de uma associação é convidado para ir palestrar numa outra associação, parte-se do princípio que não sabemos que tipo de público vamos encontrar na sala. E, portanto, gostava que o Lucas aprofundasse um bocadinho mais como o palestrante deve desenvolver, se é como resolver esse assunto na maneira de ver o público, qual é o sentimento, aquilo que deve preocupar o palestrante na análise que deve fazer à sala ou ao público que esteja na sala para poder discernir um certo sentido mais científico, mais profundo ou então mais suave, mais dentro de... Vamos abordar esse assunto mais à frente, de maneira que não vou tocar agora. Nós já entramos na quem nos ouve e gostava de voltar um pouquinho atrás, muito rapidamente, porque penso que é importante.
vários instrumentos de comunicar. Portanto, não estamos ainda na parte de palestra propriamente dita, mas na técnica de comunicar, e falou-se na língua e na fala. Penso que, à medida que nós vamos adquirindo conhecimento da doutrina espírita, existe outro instrumento extremamente importante na técnica de comunicar, que é não só a língua, mas o pensamento. E penso que é muito importante termos consciência disso. O trabalhador espírita comunica muitas vezes ao seu líder, através do pensamento, aqueles que o envolvem na sua angústia, procurando encontrar o motivo que buscam. Então, a comunicação, os seus instrumentos, sem dúvida que é a língua, mas também, e com muita importância, o pensamento. Obrigadinho por esse reparo. Vamos continuar então a entrar propriamente na comunicação humana. Então, quando falarmos, vamos ter em atenção várias situações. Reparem, precisamos de usar uma linguagem apropriada a quem nos ouve. Se, por hipótese, isto fosse um seminário, por exemplo, por hipótese para médicos, não fazia sentido eu vir aqui falar de radares. Não é? Temos de utilizar uma linguagem apropriada ao tipo de pessoa que nos está a ouvir. Não faz sentido utilizar uma linguagem muito elaborada quando as pessoas não entendem. Então, também não faz sentido utilizar uma linguagem muito terra a terra quando o público é demasiado erudito. Então, temos de adaptar de acordo, temos de tentar esse ponto de equilíbrio que é difícil em relação ao auditório como falámos. Quando falarmos, temos de ser claros, sem repetir-se. Ser claro. Claro, conciso e preciso. É uma expressão que nos incutem lá na vida militar. Ser claro. Transmitir o que queremos de uma maneira clara. Não é preciso estarmos a repetir. Senão, às tantas começamos. Pois, como já disse e tal, e isto e aquilo, e a gente mete os pés pelas mãos e embrulha e as pessoas não percebem nada. Ser claro. O que é que eu quero dizer? Quero dizer que a doutrina espírita tem 5 pontos básicos, então eu vou ser claro. Vou apontar os 5 pontos básicos no quadro. Vou projetar um acetato. Em vez de andar ali a filosofar, depois às tantas já me perdi, vou no terceiro passo para o segundo, confundo as pessoas. Ser interessante sem exagero. O palestrante deve procurar ser interessante, para que interesse o próprio público naquilo que ele está a dizer. Mas sem exagero. Imaginem agora se eu, para ser interessante, aparecesse aqui com um penteado à punk, assim, o cabelo todo levantado. Era um espetáculo. Às tantas estava a distrair o público ao invés de ser interessante. Porque, sem qualquer tipo de crítica para os nossos irmãos punks, tudo bem. É bonito aquilo. Depois, ter segurança sem presunção. O palestrante deve estar bem seguro daquilo que está a fazer, daquilo que vai dizer, mas sem ter a presunção de saber tudo. E às vezes encontramos irmãos nossos a fazer palestras que pensam que sabem tudo. Portanto, temos de ter muito cuidado. Não dar a ideia ao público de que nós somos os maiores. Às vezes nós damos, eu é que sou bom, eu sei tudo. Às vezes uma pessoa está a fazer uma pergunta e nós já estamos a abanar com a cabeça como quem? Pois, já sei o que é que tu vais a dizer e tal. Temos de ter atenção com a linguagem também, a linguagem facial, a mímica que nós transmitimos. Quando falarmos, agir como se pensasse em cada pessoa que ouve. Não é? Temos de procurar essa comunicação também, não só pela fala, mas a comunicação visual com as pessoas, procurar estabelecer esse contacto um a um. Estudar o mais possível para estarmos atualizados. Isto é fundamental. Se nós, quando falarmos, se não fizermos isto, o que é que acontece? Às tantas estamos a falar de uma coisa e aparece-nos um estudante do 12º ano, que agora os cursos são mais elaborados, e encostam-nos à parede. Então, você está aí a falar da evolução anímica, etc. Eu estudei isto em Biologia, da hereditariedade, que explica isto, aquilo e aquilo outro. E o palestrante começa a gaguejar, então, e não consegue responder. Porquê? Porque não está atualizado. Então é útil que o palestrante leia assiduamente jornais diários, semanários,
que ouça as notícias para se atualizar, para saber o que passa no mundo, das últimas descobertas da ciência, revistas, pronto, que de vez em quando dê uma vista de olhos em livros, até dos filhos da escola, sobre biologia, sobre química, sobre ciência, física e por aí fora. Criar um ambiente de simpatia com a sua sinceridade. Isto é muito importante, quando nós falamos, sermos sinceros. E o público percebe logo se nós somos sinceros ou não. Senão não há como mentir. Temos de criar um ambiente de simpatia, procurarmos ser simpáticos com o público. Transmitir, fazer aquele elo de ligação, que é muito importante. Não perder o fio à meada com comentários extra. Isto é o que quase todos nós fazemos. Às vezes estamos a fazer uma palestra muito bem, sei lá, sobre a reencarnação e de repente, quando damos por ela, já estamos a falar de extraterrestre. Não tem nada a ver com a reencarnação. Porque as conversas são como as cerejas, não é assim que se diz? Então nós encadeamos umas nas outras e apanhamos o comboio da fantasia e quando damos por ela já estamos bem longe e volta para trás. Então temos que ter atenção nisso. Não perder o fio à meada. É bom para nós, porque assim temos um raciocínio correto, certinho, e é bom para o público que nos ouve, porque às vezes perde-se e pode ter dificuldade em reencontrar o caminho. E depois, muito importante também, lembre-se, está em destaque. Quem fala está em destaque. E toda a gente que o está a ouvir espera algo de si, senão não tinham vindo a ouvir. Então dê-lhes algo que precisam. Vamos tentar ver. Eu até conheço aquela pessoa do centro, vai lá regularmente, até conheço mais ou menos o problema da pessoa, a pessoa está um bocado abatida. Ou às vezes alguém que entra muito sofrido. Às vezes nós temos algo que nos diz, olha, aborda isto, o campo da necessidade, da tolerância, da paciência. Então, nós vamos ter também de ter a sensibilidade de procurar o que é que o público precisa. Não é? Vamos tentar dar-lhe algo, não é? Uma mensagem de esperança consoladora que o Espiritismo, ao fim e ao cabo, encerra, não é? Procurando canalizá-la para uma vertente ou para outra, de acordo com o que muitas vezes a intuição também nos chama. Dentro da comunicação humana, que é o capítulo que nós estamos a desenvolver, temos de ter em atenção uma coisa. É que a roda já foi inventada. Comente apenas o que conhece. Evite falsos conceitos e hipóteses absurdas. Reparem uma coisa. É muito comum nós também encontrarmos nos centros espíritas pessoas que falam de algo que não conhecem. Uma coisa é o palestrante que fala daquilo que sabe e outra coisa é o palestrante papagaio, que fala porque ouviu falar. E isso é muito perigoso. Porque nós ouvimos, por exemplo, sei lá, o Divaldo Franco, por hipótese, a falar que existia um cientista qualquer que provou que a água fluidificada que funciona mesmo e que tem propriedades curativas e está provado cientificamente. Nós lembramos vagamente disso, não é? Então vamos para a nossa associação dizendo assim, porque isso está aprovado cientificamente, porque o Divaldo Franco já o disse, etc. E se for alguém um bocado mais culto, levanta-se, desculpa lá, como é que está aprovado? Como é que é? Eu não sei bem, sabe, mas o Divaldo já o disse, é porque é, não é? Então nós temos de estar bem calçados. Quando não conhecemos uma coisa, não nos metemos nela. É preferível não fazer isso do que estar a fazer porque vamos ficar mal. Então, se nós dissermos assim, não, é o Dr. Gerber, é na Universidade de McGill, no Canadá, ele fez experiências com alienados mentais, com magnetizadores, com sementes de cevada em bebidas, em algodão, com água salgada e com água doce, meteu umas pipetas, pediu a uns para agarrarem, magnetizarem com força e aquelas que deviam germinar morreram, porque eram os alienados mentais que estavam agarrados a ela, e as outras que deviam morrer, que estavam embebidas em água salgada, frutificaram, porque era um magnetizador que estava a dar energias positivas, e aí o Dr. Gerber, através de estudos exaustivos, etc., portanto, comprovou que o magnetismo humano pode prejudicar ou melhorar determinada produção de plantas e por aí fora, também os campos energéticos do homem. Então, aí nós vamos ter uma resposta para o público. Porquê? Porque preparámos-nos antes. Então, comente apenas o que conhece. E evite com falsos conceitos e hipóteses absurdas. Nós, às vezes, para provar que sabemos, mostramos coisas fantasiosas, imaginamos coisas. E nós não temos de dar um show. Temos apenas de transmitir aquilo que o Espiritismo ensina a todos.
A roda já foi inventada. Isto é um conceito que dão nos cursos aos pilotos de caça, que é uma função, aos pilotos dos jatos, pilotos de guerra, que é uma atividade muito exigente, extremamente exigente. Felizmente eu não sou um deles. E então eles têm um treino extremamente intensivo. E hoje em dia pilotar, por exemplo, um F-16 como temos em Portugal é das coisas, é impressionante. Um piloto tem de ser quase, pronto, ele tem de perceber de eletrónica, tem de perceber de guerra eletrónica, tem de perceber coisas que não lembram ao diabo, passa a expressão se eu existisse. E uma das coisas que batalham sempre aos pilotos é isso. Atenção, a roda já foi inventada. Isto é, não é preciso inventar nada. Sigam os manuais. Vocês sabem o que é que têm de fazer para descolar, sabem o que é que têm de fazer para pôr um armamento em segurança, sabem o que é que têm de fazer para fazer uma procura no radar, detectar aviões inimigos, etc. Está tudo escrito. Não é preciso inventar nada. O bom piloto não é aquele que inventa, é aquele que segue os procedimentos até ao mínimo pormenor. Então, dentro do Espiritismo, nós não precisamos inventar nada também. Numa palestra. Já está tudo muito bem estudado por Kardec, muito bem investigado, etc. Temos a codificação, vamos estudar bem essa codificação. Não há necessidade de inventarmos, de fantasiarmos. Basta apenas nós estudarmos bem e então, dentro desse âmbito de estudo, depois expormos dentro do campo da nossa maneira de falar. Quando ouvirmos, abordamos quando falarmos e agora quando ouvirmos. Ouvir com atenção para compreender. É muito comum numa associação espírita, portanto, no fim de uma palestra, há o espaço de debate, que deve haver sempre, perguntas e respostas, e é muito comum às vezes está uma pessoa a fazer uma pergunta, olha meu irmão, ou fulano tal, eu gostava de saber isto, tal, e as pessoas às vezes demoram muito, e nós já estamos a meio, sim, pronto, já percebi, tal, deixa estar. Então interrompemos, não é? Temos de ouvir a pessoa. Às vezes há pessoas um bocado chatinhas, que passa a expressão, não é? Falam muito, etc. Mas temos de as ouvir para compreender a pessoa. Porque às vezes nós pensamos que já percebemos o que a pessoa vai dizer e, no entanto, ela chega ao fim da sua pergunta e é uma coisa completamente diferente. É uma coisa que temos de aprender muito. Aprender a ouvir. Oh, Lucas, mas há alturas já se tem observado em que as pessoas não querem fazer pergunta, mas querem falar e se deixarem falam 10, 15 minutos e isso já quebra o sistema de trabalho, não é? É uma boa dica que meteste. Reparem, o espaço após a palestra é um espaço de pergunta e resposta. Deve ser. E não um espaço de observações. Há pessoas que gostam tanto de falar que depois do palestrante terminar querem fazer outra palestra a dizer precisamente o mesmo que o palestrante já disse. Então, cumpre aí ao organizador da sessão, ao responsável, ao diretor da casa ou ao próprio palestrante, se for o caso disso, dizer assim, meu irmão, o espaço é de pergunta e resposta, vai-me desculpar, mas o espaço é de facto muito pequeno, é para perguntas e respostas e não para dissertação. Agradeço muito a sua simpatia, por estar de facto a dar apoio moral àquilo que eu disse, mas vamos aproveitar o tempo e sermos muito firmes, né? Firmes e disciplinados, okay? Porque senão isso acontece de facto muito, mas aí tem de haver firmeza da parte de quem está na mesa. Quando ouvirmos, demonstra interesse. A coisa mais aborrecida que pode acontecer é quando alguém está a falar connosco e nós com aquele ar enfadando como quem igual, deixa-me ver se mais calma. Nota-se à distância, quando uma pessoa está com interesse, vamos demonstrar interesse, porque é um ser humano, é um irmão nosso, que às vezes até pode ser um bocadinho aborrecido, mas é um ser em evolução. Então se ele quer falar é porque tem algo para dizer. Então vamos ouvi-lo, nem que seja pela terceira, quarta, quinta vez, é um ato de caridade. Pode aprender algo com o que ouve. Isto é importante. Quando nós temos um ar enfadonho é porque pensamos que já não temos nada a aprender. E às vezes for a pessoa mais ignorante, mesmo a nível espiritual, ou com a pessoa com menos conhecimentos culturais, nós aprendemos sempre alguma coisa. Sempre. É muito importante ouvir. No entanto, lembre-se que não é tão importante ser compreendido quanto compreender. Se não souber ouvir, não saberá falar. Isto é um ponto básico, não adianta fugir daqui. Um bom palestrante tem de saber ouvir. Se ele não souber ouvir, nunca será um bom palestrante. Pelo menos não será um palestrante completo. Depois,
já abordámos a comunicação humana, vamos abordar alguns obstáculos à comunicação humana. Esses obstáculos podem dificultar ou impedir a transmissão ou a recepção da mensagem. Aquilo que nós falámos há um bocado, ruído e outros obstáculos. Portanto, não será propriamente um interrogatório deste género, não é? Embora às vezes se faça nas sessões de desobsessão, o doutrinador agarra-se ao médico, o espírito, eu já vi alguém, o doutrinador a ameaçar. Comigo não te sabe, mas não sei tanto. Eu sei muito bem quem tu és e tal, não é? Não há hipótese, isso é um obstáculo à comunicação, não é? Por muito que o espírito queira comunicar, o tipo de atitude não vai lá. Então, vários obstáculos à comunicação humana. Por exemplo, confundir o facto com a opinião. Quantos de nós fazemos isso? Factos são factos. Nós confundimos a realidade com a opinião. Nós gostamos tanto de dar opiniões, que damos a opinião e dizemos assim, isto é verdade, isto foi provado cientificamente. E depois vamos a ver, não foi nada. O facto é diferente. Está nos livros de Kardec, na revista Espírita, por aí fora. Ter muita atenção a isso. Termos a hombridade de dizer assim, atenção, isto é a minha opinião. De um interpretador da doutrina espírita. E dentro do espiritismo eu posso estar no nível de interpretação mais baixo ou no nível de interpretação mais alto. Eu posso ver o espiritismo por este nível, por este. Okay. Outro obstáculo à comunicação humana. Confundir deduções com observações. Dedução é aquilo que se conclui através do raciocínio. Observação é aquilo que se olha com atenção. Não é? Eu posso deduzir uma coisa, mas posso observar. E falta saber se aquilo que eu deduzi foi observado. E como? Outro obstáculo à comunicação humana. Definir as palavras empregadas. Por exemplo, eu estou a falar, a fazer uma palestra muito bonita, com termos muito difíceis, que adianta? As pessoas não entendem. Ectoplasma, para aqui, para a frente. Quando eu falo em ectoplasma, eu tenho que explicar o que é. Perispírito, se eu me apercebo que o público, há muita gente que vem à associação pela primeira vez, porque no perispírito está a chave de todas as leis espirituais, explicam, para aí fora. Eu tenho que dizer, perispírito é o corpo espiritual, né? É o envoltório do espírito, senão nós não nos conhecemos do lado de lá. Portanto, nós temos um corpo igual ao corpo físico. Explicar às pessoas. Senão as pessoas estão a ouvir a palestra do perispírito e entrar 100, 100 a 200. E é o tal ruído. E então a comunicação não passa. O tom agressivo é outro obstáculo à comunicação. Numa altura fui ouvir uma palestra em que o dirigente da casa ralhava com as pessoas. Vocês não têm nada que fazer barulho quando chegarem aqui à associação. Sentam-se, está ali de silêncio, têm de respeitar isto. Mas quase que batiam nas pessoas. Não há hipótese. Essa comunicação esbarra. As pessoas ficam logo assim. O que é isto? Não há hipótese. É uma posição de defesa. Cruzar os braços. Palavras que despertam antagonismos também criam obstáculos na comunicação. Temos que ter cuidado com o nosso tipo de vocabulário. O emprego do eu gera antipatia. Porque eu, quando fiz isto, eu, não é? E o ego começa a inchar, depois tanto incha que nós saímos do balão ao voar. Portanto, temos que ter cuidado com isso. Isso gera antipatia no público, mesmo que inconscientemente. Porque quando eu digo eu, estou implicitamente, inconscientemente, em oposição aos outros. Eu e os outros. Eu e os outros. Então dizemos nós geramos um abraço, ou geramos uma corrente de união com o público. O público sente-se bem. Nós somos todos, que bom. Eu estou ao nível do palestrante. Repetição de palavras. Ora bem, portanto, nunca mais me esquecem, em Barroselas, quando ia à missa, até era giro porque a missa passava depressa. Porque o padre dizia muitos portantos. Então nós entretíamos, eu e o meu colega, de um lado a apontar quantos portantos ele dizia na mão, com uma esferográfica. Portanto, no fim, olha, quantos foram? 23. Não, eu apontei 30 e tal, não sei como. Reparem, a repetição de palavras serve de ruído na comunicação. A pessoa distrai-se por completo, começa-se a perceber e perde o essencial. Pensar saber tudo. Isto é falta de humildade e implica intolerância. Né? Uma pessoa que pensa que sabe tudo é intolerante.
e esquece aquele ensinamento do Sócrates, diz: eu só sei que nada sei. E quem estuda Espiritismo, dentro do Espiritismo há as pessoas que fazem palestras e que estudam, e há as que fazem palestras e que não estudam. Quem estuda Espiritismo vai-se apercebendo que quanto mais estuda, menos sabe. Isto é, quanto mais estuda, maior é o universo que se lhe depara para aprender. E começamos a compreender a nossa insignificância. Quem não estuda pensa que sabe tudo e não tem nada a aprender. Outro obstáculo à comunicação: carimbar pessoas e coisas. Por exemplo, os erros do passado perpetuarem-se na imagem. É um obstáculo também. Sei lá, só porque alguém cometeu um erro, né, nós vamos ficar com aquela pessoa marcada. Imaginemos que o Jorge, que o Jorge no início, quando eu o conheci, que tinha falado mal de mim ou qualquer coisa, tinha-me feito uma patifaria qualquer. E eu fiquei marcado com aquilo. Entretanto, fui descobrindo a verdadeira personalidade do Jorge, é uma pessoa excelente, etc. Mas fiquei com aquele carimbo lá dentro, com aquela imagem. E quem diz o Jorge diz qualquer outro tema ou situação que nós associemos. Então temos de sair dessas imagens fixas, dessas posições irredutíveis. Incoerência é outro obstáculo à comunicação. Isto acontece muitas vezes. No outro dia houve alguém que me dizia assim: então, mas como é que eu posso ir ouvir uma palestra de fulano se eu sei que ele na prática faz o contrário? Pois é, claro. Fulano não devia estar a falar no centro espírita, naquele centro espírita, porque as pessoas conhecem-no subejamente na cidade. É verdade. Infelizmente é verdade. Há pessoas que vão falar de amor, de caridade, e lá fora estimulam a agressividade, a violência dentro do meio espírita, e até fora do meio espírita, no trabalho. Têm uma atitude incoerente com a doutrina que professam. Tendência para fantasiar as coisas. Já falámos ao bocado. É diferente de equilíbrio. Nós temos de ter equilíbrio. Não há necessidade de fantasiar nada. E a tendência para complicar o que é simples. O Espiritismo é a coisa mais simples que existe à face da Terra. A gente complica, mas não sei como. Às vezes, para dizer que é influência espiritual numa maneira, a gente dá uma volta muito grande, sabe, e tal, energias, isto, uma coisa, correntes mentais, não é nada, é influência espiritual. Temos de ter cuidado é com quem falamos e como falamos, não é? Temos de ter atenção a isso. Portanto, são alguns dos obstáculos, não esgotámos aqui todos. Alguém já esteja desejoso que eu me calme? Não há. Agora, temos de ver, para falar, para comunicar, o palestrante tem de ter condições espirituais, tem de ter condições para isso. E algumas dessas condições são espirituais, para poder transmitir. Então vamos ver que tipo de condições é que temos de ter na tribuna. Por exemplo, aqui vemos o ar da minha esposa quando eu desencarnar. Está toda feliz, não é? Termina o karma dela, deixa de maturar, liberta-se finalmente. Eu disse que ia dizer isto na palestra, disse ela: tu ainda te que digas isso, tu livre-te. Foi quando puxei este desenhozinho do computador, foi a primeira coisa que me lembrei. Olha, a Amanda vai ficar contente quando eu for para lá. Tudo bem. Vamos ver o que é que nos aconselha André Luiz. Isto é importante retermos. Palestrar com naturalidade, governando as próprias emoções, sem azedume, sem nervosismo, sem momices, fugindo de prelecionar mais do que o tempo indicado no horário previsto. A palavra revela equilíbrio. Calar qualquer propósito de destaque, silenciando as ambições de conhecimentos e ajustar-se à inspiração superior, comentando as lições sem fugir ao assunto em pauta, usando simplicidade e percatando-se contra a formação da dúvida nos ouvintes. Cada pregação deve harmonizar-se com um entendimento do auditório. Afinal, ao cabo, um pouco daquilo que já falámos. Isto foi retirado daquele livro Conduta Espírita, que é, de facto, um livrinho pequenino, mas é um repositório de sabedoria que deve fazer parte da biblioteca de todos nós. Respeitando pessoas e instituições nos comentários e nas referências, nunca
estabelecer paralelos ou confrontos suscetíveis de humilhar e ferir. Quantas vezes nós ouvimos isto nos centros? Comparações de uns centros com os outros, não é? Dando a entender que nós somos melhores que os outros. Pela calada, não digas nada a ninguém, mas fulano é assim. Claro, a gente quando diz não digas nada a ninguém, passado meia hora, já toda a gente sabe. Verbo sem disciplina gera males sem conta. E esquecemos daquela frase célebre de Emmanuel, não é? Nunca destacar o mal. Nunca. Mesmo que o mal doa muito. Sustentar a dignidade espírita diante das assembleias, abstendo-se de historietas impróprias ou anedotas reprováveis. O orador é responsável pelas imagens mentais que plasmam nas mentes que o ouvem. Por exemplo, sei lá, o Jorge ontem contou uma anedota muito gira. Assim, como é que se põe um portista adepto do Futebol Clube do Porto a ladrar? Eu fiquei, assim, de facto, é muito difícil. Então pergunta-se se vai ver o jogo do Porto no próximo fim de semana. E ele diz, gol. Não tem mal nenhum. Mas se eu vier contar uma anedota assim mais picante, qualquer coisa, uma história despropositada, numa palestra espírita, por amor de Deus, não dá, não é? Então temos de ter cuidado, gerir bem. Mas atenção que eu sou portista. Eu estava convencido que o Jorge era um espírito superior. Até que eu descobri que ele era do Futebol Clube do Porto, então aí desvaneceram as dúvidas. Não é mesmo, porque para ser espírito superior tinha de ser o Benfica. Ora bem, mas vamos passar à frente para o nosso... Nas conversações, não se reportar abusiva e intempestivamente a factos e estudos doutrinários de entendimento difícil, devendo selecionar oportunidades quanto a pessoas e ambientes para tratar de temas delicados. A irreflexão é também falta de caridade, é lógico. Às vezes, por exemplo, estão pessoas pela primeira vez numa palestra, não é? E nós não vamos falar, sei lá, sobre... É muito comum, as forças das trevas e isto e aquilo, a pessoa sai de lá mais assustada. É verdade. Dar um bocado de luz de acordo com a capacidade que a pessoa tem, porque muita luz ofusca, não é? Então, esses temas que nós, se quisermos falar dos nossos irmãos infelizes, que ainda perseguem o espiritismo, etc., vamos falar com pessoas que já entendem, no estudo de educação da maioridade, numa reunião privada, etc. Vamos dando o conhecimento passo a passo. Manter-se inalterável durante a alocução, à face de qualquer situação imprevista. Os momentos delicados envolvem a nossa capacidade de auxiliar. Imaginem que alguém incorporava e dava um murro na mesa, ou qualquer coisa. Às vezes pode acontecer. Ou alguém que desmaia e há um burburinho na sala. Temos de estar atentos para isso, para que não nos deixemos perturbar. Tudo é natural. Tudo se resolve, não fazermos grandes alardes, tudo passa. Procurar abolir em suas palestras os vocábulos impróprios, as expressões pejorativas e os termos da gíria, das duas. O culto da caridade inclui a palavra em todas as suas aplicações. E por fim, sempre que possível, preferir o uso de verbos e pronomes na primeira pessoa do plural, nós, né? Ao invés da primeira pessoa do singular, o eu, a fim de que não se isole da condição dos companheiros naturais de aprendizado com quem distribui avisos e exortações. Somos todos necessitados de regeneração e de luz. Pois ficamos com esta exortação de Paulo, não é? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só se for boa para promover a edificação, para que se dê graças aos que a ouvem. Alguém quer pôr alguma questão? Eu, por exemplo, gostava de pôr aí sobre os ruídos. Por exemplo, pessoas que entram fora de horas já. Às vezes acontece que há pessoas que chegam no meio da palestra, outras já no fim só para o passe. Que atitude os dirigentes do centro deveriam tomar a respeito disso? De pessoas que entram assim, estão constantemente a entrar, um chega a 15 minutos da palestra, outro a 20, outro a 25, outro já no fim só para o passe. Olha, Duzinda, eu penso que a atitude tem de ser educativa. Há algumas associações que optam por fechar a porta 2 minutos antes
Do início do do início, trabalho. e que depois não entra mais ninguém. Não está correto, porque nós sabemos das dificuldades inerentes da vida. A pessoa pode perder um autocarro, não tem carro, o autocarro atrasou-se, está a chover, houve um percalço, teve de auxiliar alguém que teve um acidente. Não está correto. O centro espírita é uma casa de amor que deve estar aberta. Então, temos de partir para uma atitude educativa. Nas próprias palestras, no espaço de pergunta e resposta, até sugerindo sobre a forma de pergunta. Olha, alguém que nos perguntou se era bom as pessoas entrarem a meio, etc. E nós partirmos para a educação. Explicar às pessoas que devem vir antes, que o passe não vale só pelo passe, que as pessoas, quando vêm à palestra, estão a serenar, estão a criar condições espirituais para depois receberem melhor o passe, porque enquanto ouvem a palestra, os benfeitores espirituais sempre nos vão dando algum auxílio, sempre nos vão fazendo um passezinho ou qualquer coisa. Portanto, estamos a fluir do ambiente da casa, não é? E fazer ver que às vezes nós podemos ter uma outra companhia espiritual, que podemos ser nós muito mais beneficiados do que esse espírito, quando o espírito ouve a palestra e alguma coisa lhe toca ao coração e ele acede em libertar-se da pessoa, naquelas opções mais simples. Então temos de partir para a educação da pessoa, né? Nesse sentido. Nunca impondo nada, nunca tendo medidas de retaliação. Não é lógico. O espiritismo é essencialmente educativo. Lucas, eu queria colocar uma questão. Que talvez seja uma das mais difíceis. Dentro dos centros, quando palestramos, nós conhecemos as pessoas que normalmente frequentam um centro e aquelas que estão de novo pela primeira vez. Mas quando vamos a outros centros, nós não conhecemos. Como é que nós vamos conhecer as pessoas? Qual é o seu valor em conhecimentos? Como é que nós vamos fazer isso? Falando com o dirigente, não é? Falando com o dirigente. Exato. Diz-nos realmente o que se O palestrante deve ter sempre a preocupação, falando com os dirigentes da casa, cara, que tipo de pessoas vêm à vossa casa? Esteja à vontade e tal. Não, faz questão de saber. Que tipo de pessoas? Vocês têm pessoas cultas, média, cultura baixa? Né? Que tipo de pessoas? Pessoas que vêm porque querem estudar, pessoas que vêm porque sofrem. É muito importante saber isso. Então vamos puxar, nem que seja a saca-rolha. Os dirigentes têm de dizer isso. Se me dá licença. E se nesse intercâmbio de palestrantes, as pessoas também, pronto, nós que somos os palestrantes, deviam também frequentar as casas para conhecer também o tipo de pessoas que frequentam a Assembleia. Só que, repara, isso nem sempre é possível. Sim, mas não é? sempre que possível, eu acho que... haver um intercâmbio ainda mais... Mas se houver essa troca com o dirigente, sim, com os dirigentes, também não será se um dirigente não sabe que tipo de pessoas aportam à sua casa, não é? sim. E, portanto, se houver essa permuta... Mas talvez o frequentar algumas vezes, talvez se tornasse mais próximo, não é? Eu posso dar a minha contribuição pela experiência própria. Eu penso que não é, a minha opinião, que não me devo preocupar com isso. Porquê? Porque tenho verificado que, antes de eu fazer uma palestra, procuro preparar. E é interessante que há um aspecto bonito. É o facto de que a pessoa que se prontifica a fazer uma palestra, os bons amigos espirituais que nos assistem, dando-nos a inspiração. Porque uma das questões minhas é isto: o que é que eu vou falar? O que é que eu vou transmitir? E busco, passo 1 hora, passo 2 horas, deito-me, e no outro dia, aqui está um tema para desenvolver. É interessante que, após as palestras, muitas vezes eu sou confrontado e digo, é muito engraçado. Você veio pôr aqui um tema tão a propósito. Mas também já me aconteceu de eu preparar um tema para uma palestra e, ao sentar-me na mesa, senti, não sei o quê, mas senti que aquilo que eu ia comunicar não era nada. E então deixei de fluir normalmente. Então o tema que tinha preparado não foi aquele, mas foi um outro tema. E no fim da reunião vieram-me colocar a situação de que, olha, incrível como é que você foi tocar um tema
que é mesmo apropriado ao que nós estávamos a precisar. E não é o tema que eu preparei. Foi mesmo na altura. Tiago, sobre esse assunto, se tu não te importavas, vamos abordar isso mais à frente, está bem? Ok. Entretanto, aqui só, e agora só para terminar a minha exposição, quando o Lucas fala do eu, não falar o eu, mas o nós, eu estava aqui a falar, e nos manuais, estava aqui a pensar desta forma. Um bom estudante, depois de ouvir aqui a palestra do Lucas, vai dizer, eu não vou dizer mais eu, nós, é nós, e valoriza, eu é nós. E eu estava aqui a questionar, mas isto vai resolver? Eu penso que não. Porque não basta decorarmos a lição de nós. Eu penso que é importante sentirmos. Então, realmente, o Lucas falou agora uma expressão que é a educação. Realmente, nós temos que nos educar, sentir sobretudo, para que o nós não seja um nós decorado, mas um nós sentido. Sentido interior. Então, nós vamos abordar isso mais à frente, não é? O Costeira queria... Bom, só esta questão de vários módulos, não é? Vale a pena estar a misturar as coisas. Mas nesta questão de conhecer a assistência, de conhecer o objetivo da nossa palestra, eu acho que é preciso a gente ter uma certa, em consideração, um certo número de coisas. É escusado pôr um Raul Rego a fazer uma palestra que ele não sabe falar. O Raul Rego, muita gente conhece, o Raul Rego escreve muito bem, mas falar não sabe. E há pessoas que têm a ideia que qualquer pessoa consegue falar para fazer uma palestra. Há que ter a humildade de sentir e saber que a gente pode saber técnica, pode ser extensível a toda a gente, saber a técnica da comunicação, etc. Mas há pessoas que não têm essa capacidade. Nós espíritas temos uma outra coisa, que é a noção de que não estamos sozinhos e que a boa vontade, a moral, o aperfeiçoamento pode colocar-nos à disposição de, digamos assim, de emissores mais poderosos e mais conhecedores do que nós. E quando se vai fazer uma palestra, o Evangelho fala-nos nisso, quando Jesus diz que bem-aventurados os simples, que perceberam aquilo que ele disse e não os cultos. Nós não vamos preocupar se são engenheiros, são médicos, são advogados, estão a assistir à palestra. Nós vamos transmitir um conteúdo moral e, infelizmente, as classes cultas são, na sua maioria das vezes, estão afastadas do conteúdo moral. E, portanto, quando são engenheiros, são advogados, são pessoas simples, a gente deve ir transmitir o conteúdo moral. E o resto pôr-nos à disposição das entidades superiores que vão conduzir a comunicação. Porque se eu vou fazer uma palestra a um centro espírita sequencial, esta semana digo uma coisa, para a semana digo outra coisa, para a outra semana digo outra coisa, mas se eu vou fazer uma palestra num centro espírita geral, hoje estão 20 pessoas, amanhã estão 10 das anteriores e 10 novas, eu tenho que apanhar o conteúdo moral e não o conteúdo tanto doutrinário, porque então as pessoas que ouvem hoje, para a semana já não ouvem outras coisas avançadas que depois não ouviram as primeiras. E acho que, nesta perspectiva é mais interessante ver a técnica da comunicação, porque o conteúdo da comunicação, esse conteúdo da comunicação depois vai surgir necessariamente. O Divaldo dizia que a primeira conferência que fez, escreveu e decorou. E quando chegou ao segundo parágrafo, esqueceu. E depois a Joana que lhe disse, olha, vês, segue adiante que a gente ajuda. E essa é uma das preocupações dos nossos espíritas, não dos políticos, que eles se enganam bem. Vamos ver, estes pontos são polémicos e são interessantes, ainda bem que foram levantados, porque eles vão também ser escalpelizados mais à frente, está bem? Desculpa, não posso? Força. Há que não fiquei esclarecida quando citou aí o desmaio, como exemplo, quando o orador está a usar da palavra, como devemos atuar? Portanto, o Lucas aconselhou que agíssemos naturalmente. O que é que inclui a sua naturalidade aqui? Nós temos muita maneira de... A Ana Maria pôs uma questão que é, por exemplo, se alguém desmaia, não é? Estamos a fazer uma palestra e alguém desmaia. Terá de ser sempre o bom senso, alguém caiu, o bom senso a funcionar. Não faz sentido pararmos a palestra e focalizarmos a atenção na pessoa, tornando coitadinha, etc.
certamente que o centro tem trabalhadores, pessoas que discretamente, a palestra continua e discretamente alguém vai amparar essa pessoa, se for preciso levá-la para a sala de passe, etc. Qualquer coisa, dar um copo de água, tudo bem. De maneira que o objetivo principal, que é a transmissão doutrinária nessa palestra, também não saia prejudicado. Porque às vezes esse tipo de perturbações podem ser até injetadas ou tentadas por fora. Não é? Podem ser Portanto, provocadas. então nós não podemos dar aso a isso. Muita disciplina, não é? Agora, carinho, amor, fato com a pessoa, algum elemento do membro vai tentar sanar com a maior da descrição possível. Nem sempre é possível ter uma descrição total. Já vimos as condições espirituais do palestrante. Agora vamos abordar as condições psicológicas. Há muita gente que diz assim: eu não consigo fazer uma palestra, eu não consigo falar no centro. Ou então outros, é uma atitude de conformismo. Outros dizem: eu depois faço isso. Uma atitude de preguiça, as pessoas vão adiando. E outros dizem assim: Deus não quis que eu fosse palestrante. É um pouco a atitude de ignorância. Quem é que é palestrante? Quem é que nasceu palestrante? Nem o próprio Divaldo acho que nasceu palestrante. Né? Foi exercitando, foi aprendendo. Que eu saiba, ninguém nasceu com esse rótulo. As pessoas podem, de facto, o próprio Divaldo, o Raul, terem vindo com essa tarefa de divulgar. Mas tiveram de aprender, tiveram de se esforçar. Né? E trabalham e bem, muito mais até do que nós. Então, temos de ver bem se às vezes nós não colaboramos na nossa associação por causa de uma atitude conformista, por preguiça ou até por ignorância. Porque nós, para transmitir, era aquilo que o Costeira dizia há bocado, para transmitir o Evangelho, nós precisamos apenas de estar disponíveis. Agora, eu posso me esforçar. É lógico que há pessoas que se notam nitidamente que não têm queda para estar a falar, não é? Ou porque têm dificuldade de se expressar, ou porque gaguejam mesmo muito, não é? Não será a pessoa ideal para estar a fazer uma palestra. Por exemplo, uma pessoa que gagueja muito, não é? Por motivos óbvios. Mas a maior parte das pessoas, de um modo geral, se quiserem, se esforçarem, podem tentar fazer essa ligação, essa comunicação do conhecimento. Depois temos de ver aquele que quer falar a todo custo, dentro das condições psicológicas. Aquela pessoa que gosta de se ouvir, que fala mesmo sem dizer nada, é o outro oposto. Há pessoas que adoram falar e vão para uma palestra, falam, uma pessoa espreme, não sai nada, não é? Porque a pessoa gosta de se ouvir, não está a falar para o auditório, está a falar para ele próprio. Chega a casa e diz à mulher: hoje fiz uma palestra espetacular. E só ele é que acha isso. Faz lembrar aquela história da recruta, né? Em que os pais vão ver o juramento de bandeira e a mãe babada depois diz às amigas: o meu filho é a única que ia para o passo certo, marcharam. Todos os outros iam para o passo trocado. Depois, condições psicológicas. Falar com naturalidade, com sinceridade, com espontaneidade. Aquele caso que o Costeira referiu, o Divaldo, preparou a palestra e decorou, não é? Não é uma coisa natural, chega ao meio, empanca, há uma distração qualquer, esqueceu, pois não. Vamos preparar a palestra, vamos abordar a preparação mais à frente. Mas vamos falar com naturalidade, com sinceridade. A sinceridade é ponto fundamental. Quando alguém nos pergunta: olha, mas como é que é isto do espiritismo? Por exemplo, no outro dia fizeram uma pergunta muito castiça, que eu fiquei sem saber. Olha, eu não sei, vou ter de estudar isso, falar com outras pessoas. Por exemplo, se um indivíduo se embriaga e depois deita-se perdido de bêbado, quando o espírito sai do corpo pelo fenómeno natural do sono, se o espírito fica bêbado, ou se é só o corpo. Assim, olha que raio de pergunta, nunca tinha pensado nisso. Eu podia começar ali a inventar, e tal, ou sim ou não. Só, olha, sinceramente não sei, vou pensar nisso, vou estudar, vou falar com outras pessoas. Temos de ser sinceros. E as pessoas valorizam-nos quando nós dizemos que não sabemos. Agora, quando nós inventamos e coisa, é um problema. Equilíbrio emocional. Termos as nossas emoções o mais equilibradas possíveis. Né? Estamos à espera de estarmos perfeitos. Uma altura perguntámos a Divaldo se podíamos trabalhar como passistas ou numa desobsessão,
mesmo o sofrendo de um processo obsessivo que na altura estava a decorrer. Ele dizia perfeitamente, desde que tenhamos equilíbrio, desde que tenhamos controle disso. Porque processos obsessivos todos nós temos, para uma determinada situação ou outra. Desde que isso não nos descontrola as emoções. Ok? Então vamos ver. Nós estamos no processo, mas a controlar a coisa. Ok? Vontade de falar e de preparar a palestra. Isto é uma condição muito importante. Às vezes há pessoas que vão palestrar, mas não têm vontade de falar. Vão por força. Está escrito lá, que é o nome dele. Não, só tem que ter vontade. Eu gosto de falar, sem cair no outro exagero. Eu mesmo ter confiança em Deus. Então vamos lá embora, vou eu, meu pai és tu. E ele ficou todo contente. Depois dizer aqui, nós e não eu. Não é? Porquê? Porque o nós, aquilo que o Tiago referia, é lógico. Já é muito bom se nós dissermos o nós da boca para fora. O ideal será que mais tarde o nós seja acompanhado desse sentimento. Não é? Mas o nós é mais comunicativo e mostra que não é hostil. Não é? O nós abrange toda a gente. O eu são vocês e eu. É a paz. Mostrar um ar sadio, jovial, um ar de confiança, implica a conquista do auditório. Se uma pessoa vem para aqui com um ar doente, né? Um ar doente, a tremer, assim, tal, com um ar nervoso, né? O auditório fica assim a olhar para a pessoa, bolas. O que é que eu vim aqui fazer? Temos de dar um ar sadio, mesmo quando estamos doentes, porque as pessoas exigem de nós a simpatia. Às vezes nós, sabe Deus o que nos custa ir para o centro e levar esta carcaça de carne atrás, né? Mas entramos e saímos de lá melhor. Portanto, não vamos mostrar, tentar esconder ao máximo as nossas dificuldades, até físicas ou morais. Podemos estar a passar por uma situação difícil, um constrangimento que nos criaram na vida, no trabalho, em casa, mas temos a nossa palestra para fazer. Então, vamos transmitir esperança, mesmo às vezes com o coração dorido, não é? Com o coração a chorar. Olhar à assistência. Aquele que baixa os olhos denota insegurança. As pessoas gostam de ser olhadas. Isto é muito importante. No início, nós olharmos a assistência, corremos, tudo. As pessoas dizem assim, é que ele está a olhar para mim. Às vezes nem estamos a olhar para o fundo, para o cabelo que está torto, não é? Assim, olha, aqueles desleixados vêm endireitar no cabelo. Mas aquelas 20 pessoas que estão ali estão todas a pensar o mesmo. Está a olhar para mim. Não está nada. Mas é importante isso. Olharmos para as pessoas, não é? Corrermos ao auditório com o olhar. Porque estabelece a comunicação visual. Ao outro lado. Ele está interessado em mim. Mas depois, finalmente, vocês estão sempre a olhar para mim. É, exatamente. Isso aprenda a atenção. Ao outro lado, o palestrante está interessado em mim. Então eu vou ficar interessado nele. É um ciclo de ligação. Dentro das condições psicológicas, há uma preocupação única. A preocupação que o palestrante tem de ter é o objetivo da palestra e não o palestrante. Muitas vezes nós temos a tendência para, ao invés de dar destaque ao assunto, darmos destaque a nós próprios. Darmos um show, ao invés de divulgarmos a doutrina. Temos que ter cuidado. Todos nós, invariavelmente, podemos cair nessa situação. Já abordámos as condições espirituais, as condições psicológicas e agora vamos abordar as condições técnicas. Boa dicção. Tem de ser. Se uma pessoa está a fazer uma palestra e faz lembrar daquele cão dos desenhos animados, o Muttley, só se percebe a última palavra, não é hipótese. A pessoa que está a palestrar tem de transmitir com clareza. Boa dicção, não é? As palavras. Portanto, se a pessoa enrola as palavras, não se percebe nada, a pessoa fica frustrada no auditório, quer ouvir, mas eu queria perceber, não entendo, não é? Pronúncia correta das palavras. Bem, isto é de facto grave, porque já não é o primeiro nem o segundo centro espírita onde encontramos pessoas até com estudos a falar e a cometer calinadas muito graves. Uma muito comum. Em vez de dizer estejamos, para que nós estejamos bem, para que nós possamos ter, por amor de Deus, isto é básico, não é? Então, para que nós possamos, para que nós estejamos, temos de aprender o português. Isso é importante, porque vem uma pessoa com o mínimo de instrução da escola primária assim, aquele indivíduo não está a falar português.
E às vezes essas pessoas ouvem os outros a corrigir, a falar diferente e permanecem no erro. Muito cuidado, isto é uma responsabilidade muito grande. É uma condição técnica, não tem a ver com moral, tem a ver com técnica. Okay? Não é muito grave, porque aquela advogada na televisão disse tenhamos e também foi um escândalo nacional. Tenhamos, em vez de tenhamos, é impressionante. Mas isso agora já vai sendo comum, até na televisão se fala mal. Né? O meu pai, que era daqueles tradicionalistas assim, antes do 25 de Abril isto não acontecia. E ele tem uma certa razão. Antigamente era-se mais exigente para os meios de comunicação social. Agora, nos meios de comunicação social, vemos calinadas muito grandes. Pronunciar os finais da frase sem enfraquecê-las, para não as tornar inexpressivas. Isto é um bonequinho. A gente já o vai ver. Reparem, se eu começo a falar, o Espiritismo é uma doutrina filosófica, consequência não é? Como ciência, investiga os chamados espíritos. Ou seja, é uma altura assim, eu estou farto de ouvir este indivíduo. Não, vamos manter o mesmo ritmo. Né? Ler, falar a frase toda até ao fim, do princípio, meio e fim, com a mesma tonalidade. O timbre de voz deve estar de acordo com o sentimento que procura expressar. Se eu, por exemplo, falo no amor, não é? Devo dar aquele ênfase, aquele timbre de voz, o amor, não é? Não vou dizer o amor. O ódio, não vou dizer o ódio, não. O ódio, não é? Com o timbre de voz de acordo com a expressão que eu quero. Portanto, senão aquilo vai ser uma palestra muito mole, muito monocórdica e a gente às tantas está aí a pensar na praia, no namorado e qualquer coisa, porque não, é um adormecimento. É como o barulho dos aviões, não é? Aqueles, quando nós vamos num avião, na tarde, a gente adormece, aquele rom-rom faz-nos adormecer, porque é um barulho quase contínuo. Então, se a voz do palestrante for contínua, se não tiver variações, nós adormecemos, porque o dia também é cansativo, trabalho, e as palestras são ao fim do dia, e as cadeiras são confortáveis e, tum, a gente adormece. As imagens faladas devem ter vida. Né? Se nós, por exemplo, transmitimos uma imagem mental qualquer, né? Um bosque muito bonito, com os passarinhos a chilrear, etc., nós, ao transmitir essa imagem, devemos dar vida. Né? Procurar imprimir vida, a ação a essa imagem. E não fazer uma descrição apenas monocórdica, simples, porque não envolve sentimentalmente a pessoa. Okay? Usar silêncios onde nasce a força do que se segue. Às vezes é importante fazer isso. Por exemplo, é uma tendência muito grande que as pessoas têm de começar a falar quando nós estamos a conversar ou a palestrar, né? E às vezes é irritante. Uma pessoa está a falar ali 20, 25 minutos apenas e está... Às vezes é bom se acalmar-se um bocadinho. Tem alguma dúvida, etc. A pessoa fica assim um bocado. Mas vai, é bom, porque é educativo, né? Porque senão a pessoa continua e há pessoas que têm o hábito de falar repetitivamente. Então isso fica ao critério de cada um, como agir. Por exemplo, se nós queremos dar um ênfase a determinado aspecto, a determinado assunto, a meio da palestra, podemos fazer um silêncio aí de 5, 10 segundos. As pessoas ficam assim, ele calou-se. Que às vezes esqueceu-se, começam logo a fazer aposta, já não sabe o que há de dizer. Mas esqueceu-se, às tantas decorou a palestra. Olha, vai dar o treco-lareco. Né? E entretanto a pessoa sai lá com aquela frase de choque, assim, opa, isto tem de ficar bem na rotina das pessoas. Afinal não, ele está vivo, está aqui outra vez. E aquela, portanto, os silêncios às vezes servem para nós reforçarmos a ideia que queremos transmitir. É claro que não vamos fazer um silêncio muito grande, 1 minuto não. 5 segundos, por aí. Conhecer a nossa voz para saber até onde vai. Se cada um é quem devemos. Se nós não conhecermos a nossa voz, começamos a falar muito alto, chegamos ao meio da palestra, voz de grilo, já foi. Ficamos roucos ou afónicos e começamos a ficar tipo galinhas ganiçadas, isso é um problema. Às vezes usa-se. Felizmente pouco. Os palestrantes gritam tanto, assim como estava a fugir. Depois a voz começa a falhar, começam aquelas distorções. Né? Articular bem e de forma clara. Articular as palavras, articular as frases. Articular bem e de uma forma clara. Né? Depois, ter atenção à tónica. Né? Porque se nós não tivermos atenção, as palavras têm ao fim e ao cabo é um pouco aquilo que falámos dos estejamos e dos estejamos, possamos e possamos.
Se eu, em vez de dizer prático, digo pratico, o sentido é diferente. Prático é uma coisa, pratico é outra. Acúmulo é outra, acumulo é outra, né? Portanto, são noções básicas do português. O último significa uma coisa, o último significa outra. Atenção aos brasileirismos. Isto desculpem lá, mas é uma praga que está a invadir o movimento espírita. Aí eu vou dizer uma coisa que aconteceu comigo há bem pouco tempo, com a piada e não a piada. Eu tinha lido realmente uma obra espírita, de grande valor, e a determinada altura, nessa obra transmitiu uma oração feita na casa de Simão Pedro. E no final, a palavra a piada vinha, era citada várias vezes. E eu, numa altura aqui, eu disse a piada-te. E alguém no final disse, não é piada-te, é piada-te. E eu, onde é que eu fui ver isto? E foi lá, coisas que às vezes está a ler e não reflete que está errado. Claro, sem dúvida. Transmite depois. Isso em relação realmente ao brasileirismo. Temos de ter atenção a isso. Porquê? Porque os livros que vêm, os livros espíritas, de um modo geral, isto não tem nada, não é nenhum preconceito em relação aos brasileiros, por amor de Deus. No espiritismo não existe isso. Nem lá fora do espiritismo devia haver, né? Em relação a ninguém. Mas os livros são brasileiros, né? E não, como nós sabemos, o brasileiro é um português misturado com inglês, misturado com... Pronto. Com espanhol. É muita coisa. E então, temos que ter cuidado. Se nós falarmos português, vamos ter... E sabendo das renitências que existem em relação aos brasileiros, por causa da IURD, por causa da guerra com os dentistas, etc. Portanto, temos de terem atenção também nisso, né? Isto é um brasileirismo, não é assim, isso é dos brasileiros. Temos de ter, pronto, poderá criar, não quer dizer que isso seja importante, mas pode criar reticências às pessoas. Então, às vezes vê-se alguns dirigentes espíritas, felizmente poucos, a utilizar extremamente os gerúndios, como os brasileiros fazem. Porque estávamos falando, né? Estávamos rindo, estávamos comendo, estávamos a falar, vamos falar português. O que é que há de ser falando, não é? Vamos apresentar os gerúndios só quando tiverem de ser apresentados. Nós temos muita tendência para imitar os brasileiros. É normal que isso às vezes aconteça por muitos ouvirmos, e ainda bem que os ouvimos muito, é sinal que eles cá vêm, não é? Mas tentar filtrar, ok? Eles falam como falam no país deles, e nós falamos como falamos no nosso. Não temos que misturar, não porque eles sejam melhores ou piores, mas porque as pessoas que nos vão ouvir estão predispostas a ouvir falar português. Por exemplo, outro erro muito grave no aspecto de ser um erro ortográfico apenas. As pessoas dizem, em vez de dizerem consciencialização, que é o português, dizem conscientização, que é brasileirismo, que vem de coisa. E outras palavras, portanto, temos a ter atenção que existem termos para o português para isso. Isto dentro das condições técnicas. Depois temos a entoação das palavras, né, que dão a vida, que ao bocado se falava às palestras, né? Por exemplo, lindo, né? Meu filhinho, a pessoa não vai dizer lindo, filhinho, terrível, amor, anjo, né? É tudo muito monocórdico, né? Terrível, né? Dar aquela coisa terrível, é um anjo, o meu filhinho, né? Aquele quadro é lindo, dá a intuição. É claro que para o lindo eu dou uma intuição diferente do que dou, por exemplo, para o terrível, por hipótese. Isto pode servir para acordar o público, né? Este tipo de variações. Evitar a afetação, evitar aparecer a si próprio. É aquilo que ao bocado já falámos, ter cuidado para o palestrante não se projetar a si próprio, ao invés de projetar a doutrina que está a tentar transmitir. Ouça outros palestrantes que falem bem. Isto é muito bom. É muito bom mesmo. Porque quando nós não ouvimos outros palestrantes noutras casas espíritas, aquilo que a Isabela há bocado dizia, nós irmos a outras casas espíritas, nós só conhecemos o nosso universo. E se formos os donos, os padres dos centros, só nos conhecemos a nós próprios e não deixamos falar mais ninguém. E isso infelizmente também acontece. Ouvir outras pessoas. Quando ouvimos outras pessoas, nós ouvimos outras maneiras de expor, outros raciocínios, identificamos falhas que depois vamos corrigir em nós próprios. E é muito bom isso. Ouvir outros palestrantes que falem bem. Aumente e melhore o seu vocabulário. Como? Lendo. É importante ler aquilo que ao bocado se falava. O palestrante tem de estar atualizado.
Entretanto, vamos ver, numa palestra há algo que não deve ser explorado, que é o ritmo. Que ritmo é que vamos imprimir à palestra? Se uma pessoa fala muito depressa, várias coisas podem acontecer. Pode estar muito nervoso. A pessoa está muito nervosa, tem tendência a falar muito depressa, que é com a ansiedade de acabar. Acabou, pronto, tudo bem. Pode ser outra coisa. Pode ser o hábito de falar depressa. Pode estar preocupado com o tempo disponível. Às vezes pode acontecer, não é? A pessoa está preocupada e afinal o tempo que eu calculei mal, quero dar isto, então vou falar mais depressa. Pode estar entusiasmado em excesso. Temos de ponderar isto. Se a pessoa fala muito depressa, invariavelmente está num destes campos. Então procuremos o ponto de equilíbrio. Uma altura também fomos a uma associação em que as pessoas disseram assim: eu gostei muito de ouvir fulano falar, mas ele falava tão depressa que eu cheguei ao fim sem perceber nada, não conseguia acompanhar o ritmo. Tinha razão. Porque, de facto, a pessoa até é muito rotativa, mas há outros, não há aqui nenhum alentejano, por acaso, sem qualquer desprestígio para os alentejanos, mas há outros que são mais lentos, não é? Nos raciocínios, portanto, é a primeira vez que vão à associação, precisam de elaborar melhor as ideias. Então, se nós vamos de automotor, eles, coitados, vão mais devagar, vão de bicicleta, não apanham, perdem o ritmo. Para controlar o ritmo, que fazer? Controlar-se e sentir-se seguro evita o nervosismo. Aquilo que o Filipinho dizia de manhã, ter confiança em Deus. A gente confia, não é? Vamos trabalhar na seara do Mestre. Então, vamos confiantes, tudo vai correr bem. E sentir-se seguro, isso evita o nervosismo. Exercite-se a falar pausadamente, não muito devagar. Uma pessoa pode tentar, se tem tendência para falar muito depressa, tentar em casa falar mais devagar, até com a esposa, com os filhos. Às vezes está calado, não vais para aí, então. Oh, da cá, não vais para aí, então. Isso corrigindo. Porque nós, a nossa melhor escola é a família, em casa, não é? Nós em casa fazemos tudo ao contrário, depois vamos ensinar os outros cá para fora. Então podemos aprender em casa, nesse trato humano, a controlar o ritmo da fala. Ter atenção ao tempo disponível. Esse assunto já foi aqui levantado há bocado. Isto é muito importante. Perguntar sempre os hábitos da casa. Já por 2 ou 3 vezes que fomos a uma casa espírita em que perguntamos assim: quanto tempo é que temos para falar? É o tempo que quiser. Não. Quanto tempo é que temos para falar? Qual é o vosso hábito? Nós vamos fazer a palestra das 9 às 10. Mas quando vem um convidado, é o tempo que quiser. Não, então é das 9 às 10. Como é que costumam começar? Geralmente é com uma pressa, é o dirigente. Ok, sim senhora. Como é que termina? É o dirigente que faz ou é o convidado? Bom, a pessoa saber as linhas com que se coça. Se na casa espírita é das 9 às 9h30 que se fala, nós vamos gerir a nossa palestra para meia hora. Por isso, ao bocado é que se falava que era importante falar com os dirigentes com que vamos palestrar. Quanto tempo dispomos? Que tipo de pessoas é que vão à sua casa? Não é? Para prepararmos mais ou menos o ambiente dessa palestra. E termos disciplina. Disciplina significa cumprir isso que está estabelecido. Não vamos nós alterar os hábitos da casa, porque às vezes as pessoas até são simpáticas, querem ser cordiais connosco, não, tudo bem e tal, você fala o que quiser, mas por dentro diz assim: oxalá ele não fala muito, senão vai ser uma seca enorme, né? Ou vai-nos atrasar os trabalhos, o passe, etc. No fim, então, vamos cumprir os hábitos da casa. É muito importante isso. Até porque a equipe espiritual que colabora com a casa já está habituada a esse tipo de horários. Não temos o direito de alterar os horários. E depois, muito importante, o auditório veio ouvir a mensagem não palestrante. E quantos de nós nos convencemos do contrário? E tanta gente está aqui para ouvir o Lucas. Tanas, vocês não vieram ouvir o Lucas, vieram ouvir isto. O próprio sobre como palestrar. É importante isso. Porque ajuda a anular a vaidade e a pôr-nos no nosso nível bem baixinho. No nível de serviço. Para controlar o ritmo, ter calma. Ter calma.
Não há razão para estarmos nervosos, já aconteceram situações piores, etc. Sermos modestos, não é? Nada de vaidades exageradas e termos um entusiasmo, mas moderado. Se uma pessoa começa aqui com muito entusiasmo, aos gritos e andar de um lado para o outro, muito agitado, às tantas acaba por atingir objetivos diferentes, que são objetivos de acalmar, de velocidade, por aí fora. Entretanto, abordámos o ritmo. Vamos ver agora a confiança. Como devemos trabalhar nesta área. É claro que isto não pode acontecer. O palestrante que vai fazer a palestra não pode ir meia hora antes à bruxa perguntar se a palestra vai correr bem. Ou ao médico comerciante, não é? Será que vai correr bem? Não, temos de ter confiança. Não precisamos de perguntar ao médico comerciante isto. Falar apenas do que se conhece e domina. Este é um dos pontos principais para termos confiança. Porque quando eu adentro em temas que não domino, eu fico, mesmo que ninguém note, eu estou inseguro. Oxalá ninguém faça uma pergunta difícil, senão eu não sei. Não é? Então, se eu domino, eu estou à vontade. Porque se me perguntarem, eu respondo, porque sei que sei. Se eu não souber, eu digo, olha, não sei, eu vou ter de estudar, depois noutra altura eu digo. A pessoa está à vontade, não tem tensões interiores, não tem nervosismo. O nervosismo advém das tensões interiores que advém da insegurança, que advém do facto de não dominar. Aceitar críticas com respeito e humildade quando tenham fundamento. Isto é importante, também gera confiança. Alguém que nos diz, olha, desculpa lá, mas eu acho que tu devias ter feito isto assim. Nós vamos ver, vamos pôr o nosso filtrozinho. Esta crítica tem fundamento. Porque há irmãos nossos, infelizmente, que gostam de criticar por tudo e por nada. Isso nós não perdemos tempo, não é? Há um ditado, desculpem uma expressão, pequenino que eu aprendi, que é assim, vozes burros não chegam ao céu. Quando nós vemos que essas críticas, há pessoas que são críticas sistemáticas, gostam de deitar abaixo, nós não perdemos tempo com isso. Jesus também foi muito firme e disciplinado lá com os vendilhões do templo. Não estava cá com moliços no coração, com pieguices, chegou lá, deitou as bancas abaixo e tudo. Nós não vamos perder tempo com isso. Vamos ouvir as críticas de quem nos quer bem. O amigo não é aquele que... É o provérbio chinês que diz assim, o meu amigo não é o que pensa como eu, mas o que pensa comigo. Para pensar comigo, não é preciso pensar como eu. Não é? Então, vamos aceitar isso. Atenção à vaidade. Elogios e aplausos perfeitamente dispensáveis. Não é? De vez em quando vê-se nas palestras alguém, uma palestra que até correu muito bem, e aplausos no fim, isso pode gerar vaidade. Vocês conhecem aquela história do mosquito que foi à ópera? Havia um mosquito com... É novito, ainda tinha para aí os seus equivalente aos 12, 13 anos, na idade humana, que gostava muito de ópera. Então ele queria ir à ópera porque ele moeu o juízo à mãe mosquito. Oh mãe, mas eu quero ir à ópera. Tu és novo, não vais nada. Então com essa idade ainda te acontece alguma coisa. Mas e vou, e tal como às vezes as mães fazem as vontades aos filhos só para não estar a ouvir. A mãe mosquito lá disse assim, pronto, vai lá à ópera, mas olha, toma cuidado a isto. Quando chegar ao fim do terceiro ato, na altura das palmas, foge. É que as palmas matam. E é verdade, matam os mosquitos. E podem matar também o centro espírita, exaltando a vaidade do orador. Quantas vezes nós matamos um bom orador, um bom espírita, estimulando a vaidade? Seja no palestrante, seja no médium, no atendedor da casa, tenhamos atenção ao mosquito, que é o ferro. Não os estimulantes. Pessoas que às vezes vão falar, não é? Usam estimulantes para estar mais coisas, ou usam comprimidos e depois ficam bolinhas. E eu estava com uma pedra, não consegui falar. É natural ter um nervosismo. Eu, quando comecei a fazer as primeiras palestras, não sou tarimbado, um pouco mais ou menos, sou muito maçarico. Mas mesmo as primeiras, a primeira ou a segunda, era impressionante, que a minha mulher dizia assim. Às vezes, quando eu tinha prisão de ventre, dizia assim, tens de arranjar uma palestrazinha. Porque tu, quando tens uma palestra, vais pelo menos 4 vezes à casa de banho, durante o dia todo. O sistema nervoso a funcionar, não é? Que reflete é psicossomático. A ansiedade, o nervosismo da psique manifesta-se no soma, não é? Portanto, isso é muito natural acontecer. Nós às vezes pensarmos assim, eu não tenho jeito para palestrante porque eu fico muito nervoso. Quem é que não fica?
toda a gente fica. E à medida que nos vamos habituando, vamos falando, vamos criando rotinas, vamos ficando mais à vontade. Mas isso é perfeitamente normal. Até os grandes políticos estão habituados a fazer comícios. Cada comício é diferente. Cada vez que vão à televisão ficam ligeiramente nervosos. Mas como nós estamos a trabalhar para o bem, depois de começar a falar, o nervosismo vai todo ligar à terra, não há problema. Se necessário, às vezes pode acontecer, nós sentimos um bocado inseguros, agitados, então podemos pôr o olhar em alguém que serve de bengala, de suporte. Alguém que nós amemos muito ou que gostemos, ou que sintamos confiança. Não é? Por exemplo, sei lá, imaginemos que eu confiava muito aqui no Alexandre. Então, pronto, é natural que eu até falava e tal e procurava um apoio psicológico olhando sempre para o Alexandre. Eu sinto-me como protegido. Não tem mal nenhum fazer isso. Se necessário. Gostar do auditório e falar com entusiasmo. Isto gera confiança. Quando eu sinto assim, caramba, eu gosto de cada um do que está aqui. Eu sinto-me bem aqui. Okay? Tenho entusiasmo. Se nós sentirmos o oposto, estamos mortos, é para nos ir embora. Naturalidade, desembaraço. Falar com naturalidade, desembaraço. Não imitar ninguém. Esta é outra das peças que vemos no movimento espírita. Quantos de nós temos a mania de querer imitar o Divaldo Franco? Depois fazemos figuras ridículas. Imitar o Raul, imitar até oradores nacionais que existem, pessoas. Mas para quê? Eu não tenho que imitar ninguém. Eu sou eu. Tenho as minhas características, algumas positivas, outras negativas. Eu sou como sou. Vou procurar melhorar como sou. Porque é ridículo, reparem, se eu começo aqui e às tantas a falar em brasileiro e tal. Porque meu irmão e mais não sei quantos, eu nem sei imitar o Divaldo. É? O que é que acontece? As pessoas vão-se aperceber, olha, em vez de estar a fazer palestra, está a fazer fantochado. É? Apercebem-se de que é imitação, de que não é original. E então assim, eu já ouvi isto. Não quer dizer que o Divaldo não fala bem, eu adoro ouvir o Divaldo. É um espetáculo. Mas é o Divaldo, porque é que eu vou imitar? Vamos ver o que poderemos ir buscar a esses irmãos nossos que estão a anos-luz muito acima de nós. Aquilo do bom, não é? Agora, nós somos como somos. Vamos aproveitar a nossa presença, ser naturais. Esses trejeitos, essas imitações, funcionam como um ruído. Bloqueia a comunicação entre o auditório e nós próprios. Então, se nós formos naturais, vamos nos ligar naturalmente à coisa. Há uma ligação entre o auditório e o palestrante. Concentrar-se no que vai dizer gera confiança. Às vezes nós estamos a falar e estamos concentrados em alguém que está a fazer barulho ao fundo. Começamos a ficar irrequietos, agitados, não é? Não. Concentrarmos naquilo que estamos a fazer. O resto não interessa. Uma coisa de cada vez. Vocabulário simples e falar com autoridade. Vocabulário simples. Gera confiança. Porque às vezes queremos utilizar um vocabulário muito difícil, palavras de 5 coroas, como se dizia lá em Angola, não é? As palavras caras, 5 coroas, 2.500 era muito dinheiro na altura. E então queremos utilizar essas palavras caras e depois começamos a patinar, a palavra não sai e ficamos inquietos. E falar com a autoridade natural, não é? De quem domina o assunto. Sem vaidades, mas também sem inseguranças. Outro assunto, que é muito comum encontrar nos centros espíritas. O que me intimida é apenas um ser humano. Às vezes nós estamos a falar e está alguém de quem nós não gostamos. Ou alguém que não gosta de nós, no próprio movimento. Está presente. E esse alguém está assim, vamos lá ver as asneiras que ele vai dizer. E a gente nota pelo olhar, aquele olhar assim, às vezes até falando, como quem, agora estou aqui, agora vou-te apanhar. E nós ficamos perturbados, inquietos, aquele indivíduo não gosta de mim, eu até sei que ele andou a falar mal de mim, porque eu estou nisto, estou naquilo, etc. e tal. Não, o que me intimida é apenas um ser humano. Se aquele irmão não gosta de mim, tudo bem. É um ser humano, é meu irmão. Que Deus o abençoe. Qual é o objetivo? É fazer a palestra. Tudo bem. O resto é conversa. Se nós bloqueamos a mente naquela pessoa que nos está a olhar com um olhar feroz, à espera que erremos para depois comentar e usar a situação lá fora, nós desviamos a atenção do principal e não fazemos o nosso serviço. Ter calma, tranquilidade, ter a ideia que tenho uma mensagem a transmitir. Não abusar dos portantos e dos ora bens. Portanto, ora bem,
essas bengalas psicológicas que todos nós temos. E como estamos a terminar, boas notícias, vamos continuar com as sugestões técnicas, que são de facto importantes. Só falar quando a plateia estiver concentrada em você. Às vezes é comum. Sim. Em si. São brasileiros. Isto é brasileirismo. Isto foi para ver se alguém estava atento. Isto é propósito. O Jorge está atento. E eu gostei também. Só falar quando a plateia estiver concentrada em si. Né? Quantas vezes acontece? Nós estamos a... Meus irmãos, tudo bem? Boa noite. E tal, pessoal. Então, a gente fica quietinho. Então, coisinha. Parece que vai começar. O pessoal começa-se a calar. Então, começamos a olhar para as pessoas e tal, e as pessoas acabam por se calar. Se nós começamos a fazer muito barulho, é barulho no meio de barulho, o barulho gera barulho e não dá. Olhe calmamente para o auditório e conta até 10, se for preciso, para acalmar. Olha para o auditório mentalmente. 1, 2, 3, 4. Aquele espaço de tempo para aquietar corações pequeninos, para aquietar uma criança, né? Para as pessoas a perceberem-se que chegou a altura de estar calado. Cabeça erguida. Claro. Imaginem se uma pessoa está a fazer a palestra assim. Pois é, vocês sabem, Kardec, no tempo dele e tal, não é? Não, a pessoa tem que ter a cabeça levantada. Para quê? Para que a voz flua, não é? Para que o som flua. Porque se eu estiver a falar para baixo, às vezes acontece, dirigentes estão a fazer a prece e põem a cabeça para baixo. Tal, Jesus, etc. e tal. O que é que acontece? As pessoas estão lá ao fundo e não ouvem. Então podemos estar concentrados com a cabeça levantada. Porque se estamos a falar para que a voz atinja os outros, a boca deve estar virada para as pessoas e não para baixo, nem para cima. Ok? A cabeça erguida. Se estivermos sentados, há pessoas que dizem assim, eu prefiro falar sentado, porque aí sentado fico mais calmo. É capaz de acontecer isso, é uma questão de também treinarmos. Eu, ao princípio, tremiam-me tanto as pernas quando começava a fazer palestras, que a maior parte delas eu fazia.